Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 10 do conteúdo Corpos rígidos, sistemas equivalentes de forças. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar um exemplo prático, de aplicação do conteúdo que a gente vem estudando, Mais especificamente, eu vou mostrar uma aplicação, direta do que a gente viu na videoaula anterior, Ou seja, do cálculo do momento de uma força em relação a um determinado eixo, tá certo? Então, este exemplo, vai trabalhar essa parte do conteúdo que eu apresentei na videoaula anterior, beleza? Então vamos lá. Determine o momento MAB produzido pela força F mostrada na figura abaixo, que tende a rotacionar a haste em torno do eixo AB, Então, aqui a gente vai ter que calcular o momento dessa força, de 300 newtons, que está sendo aplicada aqui nessa haste, no ponto C. Vamos calcular o momento dessa força em relação ao eixo AB, Então, percebam que a gente vai estudar, vai aplicar, o que a gente estudou na videoaula anterior, ou seja, o cálculo do momento de uma força em relação a um determinado eixo. Então, vamos calcular o momento da força de 300 newtons, aqui aplicado em C para baixo, em relação ao eixo AB, tá certo? Então, vamos lá, Como é que faz isso, ó? Solução. Eu tenho aqui a minha peça, o meu corpo rígido aqui, uma haste, e tem uma aplicação de uma força aqui, ó, de 300 newtons em C, para baixo, certo? Então precisamos calcular o momento dessa força, em relação a um ponto aqui, ó, seja em relação a A ou em relação a B, para um determinado ponto que a gente precisa calcular o momento, em relação a algum ponto aqui desse eixo, para em seguida calcular a projeção desse momento, no eixo AB, tá certo? Então, conforme eu já apresentei, para a gente calcular o momento aqui, a gente precisa, faz esse cálculo, através de um produto triplo misto, Então a gente tem que MAB, MAB vai ser igual a lambda, vetor unitário, escalar R, vetor F, R, vetor F, beleza? Então, onde está o lambda? O lambda é exatamente o vetor unitário aqui, ó, com a orientação do eixo que a gente quer determinar o momento, Ou seja, no eixo AB, beleza? Então, eu vou marcar aqui, ó, o lambda, Ó. Então, já identificamos aqui o lambda, O R, o vetor R aqui, para a gente calcular o momento, Então, para esse caso aqui, ó, a gente poderia calcular o momento em relação a qualquer ponto aqui, ó, da haste, Ó. Tá certo? Então, poderíamos calcular o momento aqui em relação a esse raio, ó, AC, Poderíamos calcular aqui em relação a esse raio. RAC, Poderíamos calcular o momento dessa força em relação a esse ponto e em seguida projetar o momento, em relação ao eixo AB, no eixo AB. Poderíamos calcular aqui em relação a esse outro ponto, ó, um ponto aqui. Se eu chamar esse ponto aqui de D, Ó, poderíamos calcular aqui, ó, o momento, utilizando esse RD, Por quê? Porque percebam que a linha de ação da força, ó, passa
por esse ponto D, né? Ó. Então eu vou apagar aqui, né? Aqui eu tenho o ponto D, é isso? E aqui a linha de ação da força, né? Então aqui eu tenho a linha de ação da força, certo? Como eu já comentei em videoaulas anteriores, né? Eu posso calcular o momento, ó, em relação o momento dessa força, né? Utilizando qualquer ponto aqui, ó, que está acima da linha de ação do próprio vetor, né? Então eu poderia calcular aqui o momento em relação a esse ponto A, né? Utilizando esse ponto D, tá certo? Por quê? Porque a linha de ação da força, ó, toca em D, né? Então vocês podem calcular o momento aqui dessa força em relação ao ponto A, né? Utilizando esse RAC, o RD, né? Aqui de cara a gente percebe que o RD ele é mais fácil, né? De a gente defini-lo, né? Definir esse vetor. Por quê? Porque só vai ter a coordenada x, né? O RAC, ou simplesmente RC, né? Ó, do ponto C, vou deixar só RC, né? Eu tenho duas coordenadas aqui, uma coordenada x e uma coordenada z, tá certo? Então eu vou resolver utilizando o RD, tá certo? Mas vocês podem, para conferir, até mesmo para praticar, né? Calcular, analisar o problema, né? Utilizando o RC. Vou fazer aqui o RD porque é mais fácil, né? Mas vocês podem calcular também utilizando o RC, tá certo? Assim como vocês também poderiam utilizar esses outros dois vetores aqui, ó, calcular o momento dessa força, né, em relação ao ponto B e depois fazer a projeção, né, de A para B. Então vocês também poderiam calcular aqui, ó, utilizando, né, esse RBC, né, utilizando RBC, utilizando o RBC, né, ou até mesmo o RBD, né, ó. Então esses dois primeiros aqui são as representações, né, do momento em relação a A, mas vocês também, como eu comentei, né, na videoaula anterior, vocês podem pegar qualquer ponto aqui, ó, acima do eixo AB, né? Então poderia analisar aqui pelo RBC, né, ó, ou seja, calcular o momento dessa força, né, que está sendo aplicada aqui em C em relação ao ponto B, ou utilizando esse outro R aqui, ó, né, pegando o ponto D, né, que é um ponto, né, que passa pela linha de ação do vetor aqui de 300 newtons, né? Ou vocês também poderiam calcular aqui, ó, em relação a R, BD, certo? Então, para conferir, ó, para vocês testarem, né, podem fazer em casa que vocês vão ver que vai dar certo, né? Tá certo, pessoal? Então, precisamos definir, ó, lambda, R e F, né, ó. Então, o R, né, eu vou utilizar, ó, o RD, tá certo? Vou utilizar o RD, por quê? Porque aqui, ó, eu posso calcular o momento, né, dessa força em relação a A, pegando aqui qualquer ponto que está aqui na linha de ação da força. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, ponto D, né, e calcular o momento dessa força em relação ao ponto A, para em seguida eu definir lambda aqui e calcular a projeção do momento no eixo AB, né? Só voltando, vocês poderiam calcular da mesma maneira, né, o momento dessa força sendo aplicada no ponto C, né? Então vocês calculariam o momento dessa força em relação ao ponto A com a aplicação no ponto C, né? E depois fazer a projeção, vocês vão encontrar o mesmo valor, né? Ou vocês também poderiam calcular o momento dessa força, ó, em relação ao ponto B, né? Utilizando como ponto de aplicação, considerando como ponto de aplicação C ou D, né? Que ambos estão em cima da linha de ação da força, tá certo? Então o R vai ser o RD, né? Então, de acordo com a figura aqui, ó, temos que o RD tem apenas uma coordenada x, né? Ó. Quanto é que vale esse ponto, ó?
né, vale 0,6 metro, né? Como está aqui o ponto D, ó, né? Ele está distante do ponto A de 0,6 i, né? Só vai ter coordenada x. Então o vetor RD é 0,6 i, né? Aqui em metro. E F, né? O F está como está representado aqui, né? Ele é uma força, ó, de 300 newtons para baixo, né? Ou seja, paralelo ao eixo Z. Então ele só vai ter coordenada Z, né? Ele só vai ter uma componente Z, né? Só vai ter uma coordenada, não, uma componente, né? Eu me equivoquei. Só vai ter uma componente Z, né? Então aqui, ó, o F, né? Vai ser definido como menos, porque está para baixo, né? No sentido negativo de Z, menos 300K, né? Já que está aqui, ó, paralelo a Z, beleza? E na unidade de newtons, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Já temos aqui, ó, a definição, né, do vetor R, que eu vou utilizar o RD, e o vetor F, beleza? Então 0,6 i, né, e menos 300K, tá certo? Então o que é que falta? Definir lambda, ó. Lambda, né? Lambda vai ser igual, né, a definição de lambda, né? Vetor unitário, lambda vai ser igual a vetor AB, né? Então, aqui a gente tem AB, vetor AB, dividido pelo módulo, né? AB, tá certo? Então vamos ver quanto equivale esse vetor AB, né? Ó, vamos ver, ponto B, né? Ele vai ter as coordenadas x igual a 0,4, né? 0,4 e y igual a 0,2, né? Certo? Não tem z porque está aqui no plano XY. E o ponto A? O ponto A está na origem, né? 0, 0, certo? Como vocês podem perceber aqui. Logo, esse vetor AB, né? Ou seja, um vetor AB, né? O vetor AB, que vai de A até B, vai ser 0,4, né? 0,4 i mais 0,2 j, né? Lembrando que AB é só a gente pegar o seguinte, ó, né? Eu não vou fazer o passo a passo aqui, né, da definição desse vetor, porque eu já mostrei anteriormente, né? Mas vou só comentar rápido aqui, ó. AB, né, vai ser o x de B menos x de A i, né, mais y de B menos y de A j, beleza? Então aqui, ó, é a definição de como a gente determina o vetor AB, né? E o módulo, ó, vai ser o que? O módulo AB, né? Vai ser igual a raiz de x AB ao quadrado mais y AB ao quadrado. Beleza? Então aqui vocês já viram bastante, né? Isso tudo. Então, por isso que eu estou passando um pouco mais rápido, né? Então aqui, ó, o vetor unitário vai ser 1 dividido pelo módulo, né? Então, calculando aqui o módulo, ó, AB vai ser igual a raiz de 0,4 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado, né? Então, AB
vai ser igual a 0,4 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado. Isso aí, né, vocês calculando em casa, vocês vão encontrar 0,447. Beleza? Então, o módulo aqui, ó, AB, né, é de 0,447 metros, né? Ou seja, esse comprimento aqui vale 0,447 metros, tá certo? Então aqui, ó, vamos ter 1 dividido por 0,447, né? E aqui o vetor AB, né? Ou seja, 0,4 e mais 0,2 J, né? Certo? Então o lambda, ó, o lambda, vetor unitário, né? Nosso vetor unitário aqui do eixo AB, né? Ele vai ser igual a 0,894 e mais 0,447 J, certo? Então este é o nosso vetor unitário, né? Lambda associado a o eixo AB, beleza? Então temos aqui, ó, lambda, temos o R, né? Temos o R, o vetor raio, né? O vetor posição, ou esse R aqui, né? Um vetor raio aqui para um vetor R ou um vetor raio, né? Para a gente calcular o momento. E aqui o vetor força, né? Tá certo, pessoal? Então, calculando aqui, ó, o produto triplo misto, né? Ó. Então, calculando isso aqui, vamos precisar determinar, vamos conseguir determinar, né, o momento dessa força de 300 newtons, né, em relação ao eixo AB, né? Então, esse momento, ó, né, o momento MAB, né, vai ser igual a lambda escalar R vetor F, né? Ele vai ser igual ao determinante de lambda x, lambda y, lambda z, né? Rx, Ry e Rz, e aqui Fx, Fy e Fz, certo? Então aqui, ó, vamos ter que MAB vai ser igual a lambda x 0,894, né? Lambda y 0,447, né? E lambda z 0, não tem coordenada z. Aqui Rx é 0,6, né? Do próprio vetor que eu mostrei anteriormente, ó. O R é 0,6i e o F menos 300K, né? Então 0,6i e o F, ó, menos 300 em K, né? Então vou repetir aqui, ó, 0,894, né? E 0,447, né? 0,6, 0 e 0, 0, beleza? Aqui, ó, calculando, né, ó, 0,894 vezes 0 vezes menos 300 dá 0. Aqui essa multiplicação também vai dar 0 e essa aqui também vai dar 0, né? Menos 0, né? 0 menos
300 vezes 0,6 vezes 0,447. Beleza? Então aqui, ó, MAB, né? Ficou igual a menos 300, né? Que multiplica 0,6 vezes 0,447, né? Então, MAB, né, a intensidade do momento em relação ao eixo AB, vocês calculando aí, vocês vão encontrar 80,5, né, Newton metro. Beleza? Então, essa é a intensidade, né, do momento dessa força, né, em relação ao eixo AB. Beleza? Se a gente quiser fazer a representação vetorial, né, através de componentes retangulares ou através da notação do vetor cartesiano, né, é só a gente pegar aqui, ó, o vetor unitário, né, ou seja, o MAB, o vetor, né, vai ser igual a intensidade, né, que multiplica o vetor unitário, né. Então aqui, ó, vamos ter 80, né, 80,5, um escalar, né, que multiplica o vetor, que é 0,894 i, né, mais 0,447 j, né? Então, MAB vai ser igual a 72 i, né, mais 36 j, né, na unidade de Newton metro. Beleza, pessoal? Então tá aqui, determinamos a intensidade, né, do momento em relação ao eixo AB, assim como a definição aqui do próprio vetor, né, de momento em relação ao eixo AB, né, em função dos seus componentes, né, ou de coordenadas cartesianas, tá certo? Notação de vetor cartesiano. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, a sacada, né, tá justamente na definição desses R's aqui, dos vetores posição ou vetor raio, né? Raio a gente chama porque, como é uma tendência de giro, né? Então, algumas pessoas chamam raio aqui, mas é mais comum o vetor posição ou até mesmo o vetor, né, de braço de momento, né? Aqui, ó, eu utilizei esse vetor RD porque simplificava a nossa análise, né? Mas para praticar, ó, vocês podem calcular em casa, né, em relação a RC ou em relação a algum desses R's aqui, ó, que vai calcular o momento dessa força F em relação ao ponto B, né? Então, tanto faz aqui, como eu mostrei na última videoaula, né, que eu disponibilizei, né, na última videoaula vocês podem perceber, foi até eu acho que o último slide, né, que para a gente calcular o momento em relação ao eixo, né, a gente calcula o momento da força em relação a qualquer ponto que está acima do eixo, né? Então, uma vez que eu tenho que eu consiga, né, determinar o momento em relação a qualquer ponto que está no eixo, em seguida, através da projeção, né, do momento em relação a esse eixo, eu vou conseguir determinar a intensidade do momento, né, dessa força no eixo que eu quero, tá certo, pessoal? Então é isso, né? Não tem segredo, é só determinar o vetor unitário, definir os vetores, né, R e F, e em seguida calcular o produto triplo misto, né, para determinar a intensidade do momento em relação ao eixo que a questão pede. E se quiser fazer a representação, né, de vetor cartesiano, é só multiplicar a intensidade pelo vetor unitário, beleza? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.